Olá, eu sou o Guilherme Chiara e eu vou começar apresentando diagramas de sequência, começando pelo registrar tomada de dose. Tudo começa aqui no ponto 1, que é o subsistema scheduler, que ele identifica que chegou uma hora do medicamento e ele envia uma notificação ao medication controller com os dados do medicamento. O controlador, por sua vez, ele ativa a tela alerta e notem que a interface solicita a atenção do idoso. O sistema ele não assume que a dose foi tomada e ele aguarda a confirmação física aqui no ponto 4. Aí depois ele registra a dose com o ID e com a hora. E assim que o idoso confirma, a gente entra no bloco de processamento, em que a primeira ação do controlador é validar se ainda existe estoque na cartela. Se o estoque ainda estiver disponível, o sistema executa uma sequência de 4 passos fundamentais, que seria primeiro criar o registro da dose com a hora exata. Depois ele deduz automaticamente a unidade de cartelas, ele atualiza o status da dose como para tomado e finalmente ele vai gerar uma notificação de sucesso para o histórico. Aqui, para fechar o ciclo, o sistema dá um feedback visual ao idoso em caso de sucesso, em que ele fala dose registrada com sucesso. Se o estoque for insuficiente, ele exibe o erro de estoque crítico e mostra a mensagem: atenção, medicamento acabou. Continuando aqui, a gente tem o diagrama de sequência de configurar horários e doses, começando aqui pelo ponto 1, em que o cuidador e o médico eles vão acessar o novo tratamento, aí o sistema apresenta o formulário de configuração de volta, e o utilizador ele vai preencher os dados vitais, como medicamento, dosagem, frequência, duração e os horários. Aí depois vai ter a validação dos dados. Caso os dados forem válidos, o sistema vai interromper o fluxo e vai mostrar esse alerta: preencha todos os campos. Caso os dados forem válidos, o sistema vai gerar um resumo e solicita a revisão final do utilizador. Aí vai ter confirmar a configuração e salvar tratamento dos dados. Aqui nesse bloco de processamento, ele vai criar a receita e vai receber de volta o ID da receita, o receita ID. Depois ele vai criar o item receita, que é vinculado àquela receita, guardando a dosagem e a quantidade total prescrita. Depois ele vai criar a posologia, que é vinculada ao item da receita. E aqui é basicamente onde os horários, a frequência e o modo de uso são formalizados. Depois o controlador ele ordena a gerenciação das notificações iniciais com base nesse plano da posologia. Após isso, o cronograma é gerado e ele mostra a mensagem de tratamento configurado com sucesso. Aqui no diagrama de sequência de solicitar a reposição do medicamento, o cuidador familiar ele vai visualizar o estoque para verificar o estado atual dos medicamentos. A interface solicita ao reposição controller os dados atualizados do inventário. O controlador ele vai consultar a entidade de cartela para obter os status atuais e a cartela vai devolver o status estoque. Aqui internamente a gente tem verificar limite mínimo, que é para verificar se o estoque está abaixo do limite. Ele vai exibir alerta do estoque baixo, caso esteja, e exibir a lista de sugestão. A interface ela apresenta visualmente a lista sugerida ao cuidador e o cuidador realiza a revisão humana para ver se confirmando se as quantidades sugeridas estão corretas. O cuidador ele clica em solicitar a reposição com a lista confirmada e a interface comanda o controlador para gerar a solicitação formal. Aí ele cria a entidade reposição com status pendente e o controlador cria uma notificação no sistema para registrar que a solicitação foi enviada. Depois a exibição da confirmação e ele mostra a mensagem solicitação enviada com sucesso. Se o estoque for suficiente, ele exibe o estoque normal e mostra a mensagem que o estoque está em dia. Aqui nós temos o último diagrama de sequência, que é o de confirmar o recebimento do medicamento. O fluxo começa com o sistema notificando o cuidador familiar de que um pedido foi despachado ou ele chegou. O cuidador ele vai acessar o pedido através do ID
e a interface solicita ao recebimento controller os detalhes desse pedido. Aí o controlador vai consultar a entidade de reposição para obter os dados, e esses dados vão ser devolvidos ao recebimento controller, e eles vão ser exibidos, e aqui vai ter o cuidador familiar, ele vai confirmar o recebimento dessa quantidade que ele recebeu. E aqui esse recebimento vai ser processado. Aqui a gente tem um bloco alternativo, que acontece quando as quantidades são iguais. Aqui ele vai atualizar o estoque, e ele vai encerrar o pedido e vai gerar essa mensagem de recebimento confirmado e estoque foi atualizado. Aqui vai mostrar essa mensagem: recebimento confirmado, estoque atualizado. Se a quantidade recebida foi divergente, ele vai mostrar essa divergência e vai mostrar a mensagem quantidade divergente registrada. Oi, eu sou a Daniela e eu vou falar um pouco sobre o diagrama de classes de projeto. Aqui no topo nós temos os usuários. O médico ele emite a receita para o idoso com o apoio do cuidador. O tratamento controller ele processa a entrada e cada item da receita é convertido em uma posologia. É ela que define as regras de uso e gera as notificações. Em seguida, o subsistema ele assume disparando esses alertas na hora exata para o paciente. Na prática, ao tomar o remédio, registra-se uma dose. Então, essa ação deduz automaticamente que o estoque deduz automaticamente o estoque na carteira. Se a quantidade fica baixa, a própria carteira aciona o ciclo de reposição, garantindo que o medicamento seja comprado antes que falte. Bom, esse é o diagrama de componentes. Ele representa a arquitetura do sistema e como os módulos se comunicam. Na camada de apresentação, as telas utilizadas por médico, cuidador e idoso estão aqui. Essas telas se conectam aos controllers responsáveis pelas regras de negócio, como controle de medicação, tratamentos, notificações e reposição de medicamentos. Os controllers, eles utilizam os componentes DAO para acessar e persistir dados do banco. Também existem serviços externos, como envio de SMS, de e-mail e integração com a farmácia. As interfaces, elas estão representadas por essas bolinhas aqui, e de meia lua, né? Que mostram os serviços fornecidos e utilizados entre os componentes. Aqui na especificação de táticas e padrões de projetos, nós temos a camada de apresentação, que ela é responsável pela interação com os atores do sistema. Ela exibe informações e captura entradas do usuário, delegando toda a lógica de negócio para a camada abaixo. Mais para baixo aqui a gente tem a camada de negócio, que ela é composta por 3 subcamadas. Tem o Business Workflow, que coordena o fluxo de cada uso, sem conter regras de negócio em si. Então a gente tem o tratamento controller, medicação controller, reposição controller e recebimento controller. Mais embaixo a gente tem a Business Logic, que são regras de negócio aplicadas durante os fluxos, validação de estoque, que está relacionado à cartela, geração de notificações e detecção de divergência. Mais embaixo a gente tem a Business Entities, que são objetos de domínio que carregam estados e comportamento, como receita, item receita, posologia, dose, cartela, entre outros. Na camada de dados, a camada de dados ela é responsável pelo acesso e persistência das entidades de domínio. Aqui nós temos o Cross-Cutting Concerns, que são os componentes que atravessam múltiplas camadas e não pertencem exclusivamente a nenhuma delas. A gente tem a notificação, que é acionado pela camada de negócio e entrega mensagens via serviços externos. E aqui a gente tem o agendamento, como scheduler e agendamento, que dispara eventos para a camada de negócio, independentemente de interação com o usuário. Aqui, nos serviços externos, nós temos sistemas de terceiros acessados exclusivamente via as interfaces
adaptadoras, formando uma camada de anticorrupção. A gente tem serviço SMS, serviço e-mail, API farmácia e banco. Aqui nos padrões GRASP, a gente tem o controller, em que cada caso de uso possui um controller dedicado, como por exemplo a medicação controller para registro de dose, evitando concentração de responsabilidade em um único objeto. O expert, que são métodos são alocados à entidade que possui a informação necessária. A cartela deduz estoque, posologia gera as notificações iniciais e dose atualiza o próprio status. Creator, em que os controllers criam as entidades que orquestram, tratamento controller, cria receita, item receita e posologia. E a reposição controller cria a reposição. Aqui nos padrões GOF, a gente tem o Observer, em que o scheduler dispara notificar horário para o medicação controller, sem acoplamento direto ao domínio, serviço notificação, que distribui as notificações aos canais registrados. O strategy, que o serviço notificação delega o envio para o serviço SMS ou serviço e-mail via interface canal, permitindo adicionar canais sem alterar a lógica de notificação. A gente tem o adapter, em que o API farmácia, serviços SMS e serviço de e-mail adaptam APIs externas ao vocabulário interno do sistema, formando uma anti-corruption layer. Aqui nas táticas de qualidade, a gente tem a confiabilidade, em que o estoque é validado antes de registrar uma dose. Se insuficiente, o fluxo é interrompido, sem criar registros inconsistentes. E divergências no recebimento de pedidos são registradas explicitamente em reposição, garantindo a rastreabilidade. Aqui na modificabilidade, a gente tem pontos de variação provável, como canal de notificação, API de farmácia, banco de dados, que são protegidos por interfaces, isolando mudanças nas implementações. A gente tem o estado do ciclo de vida de dose e reposição, que é mantido explicitamente via atributo status, facilitando a auditoria e recuperação após falhas.